Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Lucas capítulo 17. Versículos do 1 ao 37. Vamos à leitura. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mode atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, e arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te, e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse, e não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, e vai, a tua fé te salvou. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não deixe a tomá-las, e, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada, e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado,
e o outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas capítulo 18. Versículos do 1 ao 43. Vamos à leitura. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Dizendo: E havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: E ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, para orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: E todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: E ainda te falta uma coisa: vende tudo o quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, vem, e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E, vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: E logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: Nas coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. E, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E, havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou,
dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus.